Afinal de contas, o presidente Lula recebe neste momento no Palácio do Planalto em Brasília o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Na pauta da reunião, além das relações econômicas entre os dois países, lembrando que a Alemanha é o quarto país que mais exporta para o Brasil, serão tratados temas ligados ao meio ambiente e também à defesa da democracia. No fim de semana, Olaf Scholz esteve com os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, e do Chile, Gabriel Boric. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, tratado pelo governo Lula como prioridade após ter sido travado na gestão de Jair Bolsonaro, também estão em debate entre esses países. A Alemanha, em conjunto com o Brasil, anunciou um pacote de 203 milhões de euros, o equivalente a 1,1 bilhão de reais, com medidas a serem implementadas nos 100 primeiros dias do governo Lula. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ao lado da ministra federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. Ao vivo, a gente tem direto de Brasília a nossa Luciana Verdolim, que acompanha de pertinho esse encontro e tem mais detalhes sobre o cerimonial, a recepção do presidente Lula, a comitiva alemã, que foi comandada, inclusive, pelo Olaf Scholz, chanceler do país. Certo, Lu? O que a gente pode ter de novidade aí desse encontro? Olha, a expectativa é muito grande. Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde a todos. Scholz foi recebido com honras de chefe de Estado, subiu a rampa aqui em frente ao Palácio do Planalto. Nesse momento tem uma reunião privada com o presidente Lula. Há também a expectativa de reunião com as delegações comerciais e empresariais dos dois países. A questão envolvendo o comércio entre Brasil e Alemanha e também a necessidade de intensificar a discussão em torno do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia deve roubar boa parte desse encontro. No Itamaraty, o que eles dizem? Eles dizem que essa reunião é de extrema importância porque são as duas maiores economias. O Brasil é a maior economia do Mercosul e a Alemanha da União Europeia. Por isso, os dois se entenderem é um avanço bastante significativo. A França coloca muita dificuldade na formalização desse acordo. Na semana passada, Lula já conversou com Emmanuel Macron. A sinalização é de que um acordo pode estar próximo. O Mercosul, tanto o Brasil quanto a Argentina trabalham para alavancar o Mercosul diante, inclusive, das ameaças que estão sendo feitas pelo Uruguai de fechar um acordo de livre comércio com os chineses. A boa notícia também, que já foi dada hoje aqui em Brasília, é de que vai ter novamente doação dos alemães para o Fundo Amazônia. Só hoje foram anunciados R$1 bilhão. São recursos para a preservação do meio ambiente, para investimento em desenvolvimento sustentável na região. Tem também R$170 milhões em empréstimos para os estados da Amazônia Legal poderem investir em ações sustentáveis. E a expectativa, inclusive dada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é de que parte desse recurso do Fundo Amazônia possa ser utilizada para socorrer a população indígena, as aldeias Yanomamis que estão aí em situação de penúria na Amazônia. Muitas novidades, a expectativa é de uma declaração conjunta de Lula e do chanceler alemão por volta das 6h30 da tarde aqui no Palácio do Planalto. Logo depois, Lula oferece um jantar lá no Ministério das Relações Exteriores. Muito bem, Luciana, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim, o jornalismo da Jovem Pan em Brasília, cobrindo absolutamente tudo sobre esse encontro entre o chanceler alemão e o presidente Lula. Coloca o nosso time na tela, Eduardo Novak, deixa eu dar meu boa tarde aqui ao Cristiano Vilela, vejo o Serrão também por aqui, Piperno, senhores, ótima tarde. Piperno, um encontro que faz com que o Fundo da Amazônia, de mais aí de 175 milhões de reais, retorne ao país. Qual que é a importância disso e como é que você vê essa movimentação política de Lula, A gente vê um presidente extremamente ativo nessa articulação, fazendo articulação com o presidente da França, buscando uma aproximação com os Estados Unidos, agora com a Alemanha. Você acha que ele está num caminho correto? Paulo, boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Paulo Matias, mas que saudade eu tinha da diplomacia, Puxa vida, como demorou para que isso retornasse ao Brasil. Há quanto tempo a gente não via um importante chefe de um Estado europeu, aliás, da maior economia europeia visitando o Brasil, Até porque
ciclo passado, o máximo que a gente conseguiu ver por aqui, por exemplo, era Viktor Orbán, né? De uma outra tendência política, tem outros, assim, um país de uma outra dimensão e, infelizmente, um país que não tem a democracia como um dos seus pressupostos. Mas o fato é o seguinte, há uma agenda muito grande a ser tratada. Eu e os nossos amigos com boa memória, vamos se recordar que o ano passado eu dizia que, por mais crítico que eu fosse, sempre fui, né, do governo Bolsonaro, eu sempre disse que houve um ponto, uma medida no início do governo Bolsonaro que mereceu aí, o meu aplauso, que era exatamente a aproximação com o Bloco Europeu, com a possibilidade de se fechar um tratado com a União Europeia, possibilidade essa que foi logo frustrada aí por uma série de fatores. Mas acho que naquele início de governo, a ministra Tereza Cristina, que liderava essa ação, foi muito bem. E, infelizmente, essa iniciativa parou. Então, tomara que agora o bloco aqui do Mercosul, liderado pelo Lula, tenha a condição e principalmente o bom senso e a sensatez de voltar a negociar isso. Esse é o único caminho. O Brasil precisa se abrir para o mundo. E mais do que isso, a Luciana falou exatamente da questão do Uruguai. Então, o Brasil tem que andar mais rápido ainda, o Brasil e inclusive a Argentina, porque o Uruguai não vai abrir mão do futuro dele. O interesse uruguaio é fechar um acordo com a China. Ora, se a gente vai ter a China na nossa vizinhança aqui, né, podendo exportar com tarifas diferenciadas aí para o Uruguai, então agora é mais urgente do que nunca uma resposta. E essa resposta seria um acordo com a União Europeia. O Piperno, não querendo de maneira nenhuma te deixar nervoso logo no início do programa, são 5 horas e 7 minutos, ou seja, 7 minutos apenas de programa, mas eu tenho uma dúvida aqui. Eu não sei se o Serrão e o Vilela também têm essa dúvida. Você citou a relação de Bolsonaro com Viktor Orbán, que realmente aconteceu, ditador húngaro. Sim. Houve uma aproximação por parte de Bolsonaro em relação à Hungria, e isso é inegável. Agora, eu não vejo a mesma intensidade da sua crítica ser direcionada também à aproximação de Lula e Nicolás Maduro. Por que isso acontece, Piperno? Eu, aliás, falei sobre isso, inclusive no Morning Show, na semana passada, o senhor há de se recordar sobre isso. Não estou muito lembrado. Ele perguntou, mas não é normal o Lula ter, por exemplo, uma relação com a Venezuela, Cuba? Eu disse que sim. O Brasil, infelizmente, ele tem relações com todas as ditaduras, Arábia Saudita, Emirados Árabes, China. Então, não há por que deixar de ter também uma relação com Cuba e Venezuela e com a Hungria. O Brasil tem que se relacionar com todo mundo. Eu só estou me referindo, nesse caso, a essa proximidade entre chefes de Estado. Muito bem. Vilela, você quer comentar, por favor, essa situação envolvendo Lula e a Alemanha? Mas se você quiser também dar uma pitada no comentário do Piperno, eu e a nossa audiência agradecemos. Acho que o seu microfone, Vilela, só clicar naquele botãozinho que permite o som sair. Esse botãozinho, ele é de ouro. Você clica, ele liga. É impressionante. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo Matias, Piperno. Boa tarde, Serrão. E todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, eu concordo com uma parte da fala do Piperno, à medida que eu vejo com bons ventos essa atuação forte do Brasil no âmbito das relações exteriores. É importante lembrar que as relações exteriores no Brasil, elas têm uma tradição. E a verdade é que ao longo dos últimos 4 anos, essa atuação internacional do Brasil, ela de fato ficou bastante apagada. Eu faço o outro lado também, a outra análise com relação à relação do Brasil, com relação a Maduro, por exemplo, e da mesma forma com Viktor Orbán e com outros ditadores, eu vejo que é importante que a gente tenha claro que o governo brasileiro, ele tem o papel geopolítico de dialogar com todos os governos com os quais o Brasil mantém algum tipo de relação comercial, relação do ponto de vista diplomático, seja para que o Brasil, de alguma forma, possa atuar no sentido de pacificação, quando for o caso de um conflito, né, ou solucionar algum entrave econômico, seja por conta dos eventuais interesses econômicos que o Brasil possa ter.
O que eu vejo que é um erro, e aí o governo do presidente Lula, ele já cometeu esse erro no passado, e esse início de governo já nos mostra que eventualmente vai cometer esse erro novamente, eventualmente por conta de afinidade ideológica, construir um papel ou desempenhar um papel de criar benefícios para ditaduras de países vizinhos, ou eventualmente benefícios até que não sejam interessantes para o Brasil, para países vizinhos que vivam em uma democracia. Eu vejo que nesse sentido não é adequado para o Brasil. Então, uma coisa é você manter diálogo, relações diplomáticas, relações econômicas. E aí, outra coisa bem diferente é você deixar de lado o interesse nacional por conta de interesses outros que não venham a satisfazer a necessidade da população brasileira. Muito bem, Serrão, nessa história toda eu gostaria muito que o VAR fosse acionado. Haja VAR, saudações meus amigos, meus amados haters, né? A gente vê aí os alemães anunciando que vão injetar milhões de reais ou milhões de dólares no Brasil, né? Lembra aquele sambinha? Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só para gastar. Pois é. E em que projeto vai gastar esse dinheiro? Qual é o projeto estratégico que o Brasil tem para a Amazônia? Não tem nenhum. Falar em preservação, cansei de repetir isso aqui. Esse termo é errado. O termo correto para a Amazônia é conservação, porque conservação tem a ver com desenvolvimento econômico, com sustentabilidade, com a vocação para o extrativismo que aquela região tem, mas ela precisa de se desenvolver. Ela precisa ter saneamento, ela precisa ter geração de energia, enfim, ela precisa ser incorporada ao Brasil. Repito aqui sempre, aquela capitania hereditária lá do Grão-Pará, até hoje ela não foi incorporada ao Brasil. Pega a Amazônia inteira. Aquilo ali é um organismo à parte, tratado de maneira exótica pelo resto do Brasil. É a floresta que gera oxigênio. Mentira. Que gera oxigênio é o mar, não é a floresta amazônica. Mas a gente fica gerando mentiras em torno da Amazônia e não dá àquela região o tratamento que aquela região merece, que aquela população lá de cima é maravilhosa, uma população inteligentíssima, com uma vocação de querer progredir e, no entanto, ali é mantido o atraso. Parece que lá estamos ainda no século XIX. Então, qual é a política brasileira para a Amazônia? Não tem. Então, é necessário que haja uma discussão política sobre isso. Nosso Congresso Nacional não promove esse tipo de discussão. O governo Bolsonaro chegou a ter, no começo, um sistema, um modelo de planejamento estratégico que seria tocado para aquela região, que foi abandonado. O general Mourão depois assumiu o comando dessa gestão da Amazônia, mas também não houve um maior avanço, porque faltou ao país, faltou à nação definir claramente qual é a política para aquela região. Aquilo ser mal ocupado, como é ocupado, aquele adensamento populacional dali de cima é uma vergonha. A gente não poderia ter um país que não é ocupado. Então, o que vai acontecer? Qual é a perspectiva do Brasil para a Amazônia? Que outros países invistam ali e que eles percam. Nós percamos aquela região, que é cheia de nação indígena aqui, então é muito mais fácil injetar dinheiro na nação indígena e torná-la depois independente do Brasil. Só que isso não está previsto na nossa Constituição, esse não seria o desejável para o nosso país. Ali nós temos recursos minerais impressionantes, também tem petróleo e tem capacidade de geração de energia pela via hídrica. Só que o discurso ambientalista sabota que nós possamos ter ali geração de energia hídrica e ainda mais também produção, reserva de água que pode ser até levada, transposta para o Nordeste. Então, vejam, falei tanta coisa fundamental que tem que ser feita em pouco tempo, mas o Brasil não quer discutir esse tipo de questão. E aí fica comemorando, vamos receber um dinheirinho do alemão. Parece aquele índio que está recebendo o espelhinho
né, do colonizador. Uma vergonha. Você me pediu, Pipeno? Sim. Bom, esse encontro do Lula com Olaf Scholz, repito, finalmente um governante, um país importante da Europa visita o Brasil. Mas esse encontro, ele tem uma pauta ampla. A Amazônia é um dos temas. E, aliás, vou discordar muito da visão do Serrão, até porque a Amazônia ela vem recebendo grandes projetos. No governo Lula foram vários. No final do governo militar também, usina de Tucuruí, enfim, ferrovias, exploração da Vale, lá no Pará. Depois, agora mais recentemente, as usinas de Belo Monte, Giral. Então, há vários projetos. Agora, é claro que isso também tem que avançar, até porque a mata contempla uma série de riquezas até hoje inexploradas. E não estou nem falando em relação à atividade extrativista, mas mesmo relacionada à biomedicina, né? Enfim, tem muita coisa lá que ainda dá para se explorar. Mas a visita do Scholz, ela tem outros componentes, né? Então eu falei, por exemplo, da questão da integração Mercosul-União Europeia. Isso é muito importante. Uma outra, o Brasil está recebendo uma certa pressão da Europa em relação à questão da Ucrânia. A Europa contesta muito a neutralidade brasileira, gostaria que o Brasil se engajasse no esforço pró-Ucrânia. O Brasil, desde o governo Bolsonaro, tem uma posição de neutralidade, coisa que o Lula parece que vai manter. O Lula não quer também se envolver diretamente nisso, tomar partido nisso. Até porque a Alemanha e a França, inclusive, pressionaram também o Brasil para que mandasse munição para abastecer lá os tanques Leopard 2, né? Tanques que a Alemanha, inclusive, cedeu à Ucrânia. E o Brasil tem munição para isso, e o Brasil também não quer ceder a pretexto de não se envolver diretamente nesse imbróglio todo. Então, vejam, essa pauta é uma pauta bastante ampla, sensível, e é o ponto de partida para algo muito maior que certamente vai nortear essas relações nos próximos anos. Pediu, Serrão, por favor. Pedir. Com relação à Amazônia, eu insisto, não temos um projeto concreto para aquela região. Tudo que é dito é mal contado, é contado em versões que não respondem à realidade. Você vai lá na Amazônia conhecer de verdade? Eu conheci várias vezes. Você não vê presença do Estado brasileiro naquela região. Se alguém quiser tomar aquilo da gente, toma, porque a gente simplesmente não ocupa. Terra não ocupada é para acabar sendo tomada. Sobre a questão diplomática, o Brasil, aí o Piperno tem razão. O Brasil tem que retomar o seu papel diplomático. Sim, o Brasil é uma expressão diplomática mundial de extrema importância. Sempre foi. Falhou demais na gestão Bolsonaro em relação a isso. Deveria ter colocado, até se Bolsonaro queria passar a visão dele ao exterior, deveria ter tido um papel mais correto, mais ofensivo, uma comunicação muito melhor. E ele está pagou o preço alto por não haver uma comunicação eficiente para o exterior. A imagem do governo Bolsonaro no exterior foi completamente destruída. Foi a imagem que foi construída pelos adversários do Bolsonaro. Ou seja, a imagem do genocida, a imagem do ditador, a imagem de alguém que não tinha um compromisso com nada do que pudesse ser chamado de democrático. E o Bolsonaro, ao contrário, não fez nada para justificar isso. E ele não teve uma política de comunicação correta. Não teve o Itamaraty, na gestão dele, não atuou como deveria atuar. Então, agora o PT, Lula é muito esperto, Lula quer promover a imagem dele própria, como ele fez nos primeiros mandatos, e agora ele vai seguir com essa política. A política é a mais correta para o Brasil? É isso que tem que ser perguntado. Então, cabe o novo Congresso que está assumindo aí, tem uma comissão de relações exteriores, avaliar se estamos tendo uma política externa correta ou não, junto com o Itamaraty. A discussão é política. Qual é o papel do Brasil no mundo? Nós não discutimos isso devidamente.